Olá, sou Nicolas Dino e, como ex-funcionário de administração eleitoral, tenho tido a oportunidade de observar as eleições em vários países. Países que utilizam sistemas tradicionais de sufrágio em cédulas de papel e sistemas de voto eletrônico. As máquinas de voto eletrônico têm sido criticadas principalmente por não cumprir o que a Corte Constitucional Federal da Alemanha literalmente chama de princípio de investigação das eleições. Para cumprir com esse princípio, os passos essenciais do processo eleitoral e o resultado final podem ser conferidos por qualquer cidadão sem que seja necessário nenhum conhecimento técnico especial. As empresas fabricantes de urnas eletrônicas, devido às críticas, têm adicionado às novas gerações de urnas comprovantes de votos em papel, possibilitando um processo de auditoria sobre uma porcentagem dos resultados eleitorais. Estas medidas, em minha opinião, não acrescentam substancialmente o aspecto mais importante de uma eleição, que é a confiança do eleitor em seus resultados, porque as operações de contagem se realizam dentro de um contexto virtual, sem utilizar um meio físico para comprovar o voto. Permita-me demonstrar um sistema projetado por uma empresa argentina que aprimora o sistema tradicional, combinado com modernas tecnologias, criando um processo de votação e contagem mais transparente, preciso e auditável. Este sistema se chama Votar, e a diferença para os demais sistemas conhecidos é que a inteligência se encontra fora da máquina de votação. As máquinas Votar têm uma tela sensível ao toque, uma impressora, uma leitora gravadora de chips, não tem disco rígido, nem qualquer outro sistema de memória não volátil. Toda a informação de cada voto fica registrada unicamente na cédula de papel, que contém inserido na mesma um chip de silício. Vejamos como se prepara um processo de votação. Para iniciar a máquina, carrega-se na memória RAM o sistema operacional e as opções eleitorais que estão em um CD que as autoridades de mesa recebem. Cria-se uma ata de abertura em que se registra o nome das autoridades eleitorais presentes. Toda a informação eleitoral se imprime e grava-se na cédula de abertura. Agora tudo está pronto para a abertura da sessão eleitoral. A cédula eleitoral tem em uma das extremidades um código alfanumérico impresso sobre dois lados, separados por picotes. Isso para evitar manobras fraudulentas conhecidas em alguns países como voto em cadeia ou voto formiga. O primeiro lado ficará retido na mesa junto com o documento do eleitor. O eleitor, então, recebe a cédula única eletrônica e insere na impressora da máquina. Na tela sensível ao toque estão as opções políticas disponíveis. Estas opções vão mudar de lugar cada vez que se acesse a tela de opções para evitar que o posicionamento de candidatos influam nas escolhas do eleitor. São mostrados os nomes dos partidos e dos candidatos em fotos coloridas e símbolos que facilitam a escolha. Agora vou mencionar um dos aspectos mais importantes desse sistema. A máquina não registra informação alguma das escolhas feitas pelo eleitor. Toda a composição do voto é impresso na cédula, onde é também gravado o voto digital no chip existente na própria cédula e que não poderá ser gravado novamente. Neste momento, é gravado o registro eletrônico do voto e que não necessita, como em outros sistemas, a posterior interpretação da máquina. Aqui se processa o segundo aspecto diferencial desta máquina. O eleitor pode verificar se a informação registrada eletronicamente coincide com a que está impressa na cédula. Para isso, aproxima o chip da cédula ao leitor da máquina e na tela é mostrada a imagem do que se encontra impresso no papel. Sem nenhum conhecimento técnico especial, o eleitor pode verificar a consistência do sistema. O eleitor destaca o segundo lado picotado da cédula e entrega ao mesário para confirmar se essa é a mesma cédula recebida no início do processo. Então, o eleitor introduz a cédula na urna como se votasse no sistema tradicional. Os deficientes visuais podem votar utilizando fones de ouvido e um teclado braille em cabines especiais que evitam a quebra do sigilo do voto. O último eleitor vota, aí então começa a etapa de escrutínio ou contagem. Aqui aparece outro aspecto que diferencia este de outros sistemas. A máquina contém a mesma informação que tinha quando iniciou-se o processo, ou seja, nenhuma. Em consequência, não há nenhum botão que possa pressionar-se para obter a impressão dos resultados. O que deve ser feito é uma contagem de votos passando um por um pelo leitor da máquina.
Este é um processo muito mais rápido e preciso que o sistema tradicional e, ao mesmo tempo, permite às autoridades da mesa e os fiscais de partido confirmar que a máquina contará e assinará corretamente todos os votos. À esquerda da tela se projeta a imagem do voto, que coincidirá com a que se encontra impressa no papel e que foi verificada também pelo eleitor. À direita é mostrada a súmula de votos por partido e categoria de cargos. A máquina filtra erros intencionais ou não intencionais durante o processo de escrutínio. Por exemplo, se passa-se uma cédula que já tenha sido contada ou uma cédula falsa, esta será recusada pelo sistema e não será contada. Por consequência, o processo de contagem de votos se realiza com total precisão, com a devida verificação e controle por parte dos cidadãos, sem conhecimentos técnicos especiais. Terminado o escrutínio, os resultados são impressos e gravados em uma cédula de encerramento, que também contém um chip. Mesmo assim, ainda se imprime e grava uma cédula de transmissão com os resultados, que serão enviados por meio da conexão segura aos computadores onde se concentram a totalização dos votos. Os fiscais de partido também recebem cópias impressas com os resultados, que logo poderão comparar com o que se publica na internet, desde a central de computadores. Como podem ver, este sistema é diferente daqueles em que o eleitor deve confiar que a máquina gravou devidamente o seu voto. No nosso caso, todos os passos da eleição podem ser controlados por pessoas sem a necessidade de conhecimentos técnicos. Este é um sistema que combina a força do sufrágio tradicional com as novas tecnologias no ganho de tempo, com mais transparência e possibilitando a fiscalização de todos os passos. Espero que estas informações tenham lhe sido úteis. Muito obrigado.